Bom, pessoal, trazer um artigo aqui para vocês que nós aqui da Medicina Integrativa já falamos há muito tempo, já sabemos como tratar há muito tempo e agora vai virar uma modificação global e eu estou falando aqui para vocês da síndrome dos ovários policísticos. Então vamos lá, vamos falar o que aconteceu, né? Antigamente, essa síndrome dos ovários era chamada de síndrome dos ovários policísticos, né, como vocês conhecem, só que agora o nome mudou e muito mais do que o nome, esse nome vão trazer modificações em toda a ação dos profissionais de saúde nessas pacientes. Mudou para síndrome ovariana metabólica poliendócrina. O nome é complicado, mas espera aí que eu vou explicar para vocês, mas antes vamos fazer uma revisãozinha do que é essa síndrome dos ovários policísticos. É uma síndrome que afeta 170 milhões de mulheres no mundo, é muito prevalente, sendo que 70% destas mulheres aqui, elas não têm esse diagnóstico ou o diagnóstico é mal feito. Né? Então, se você for ver, é uma das condições clínicas endócrinas, né, relacionadas ao hormônio mais comuns que existe, e principalmente essas mulheres estão nessa invisibilidade clínica porque existe uma certa imprecisão, tanto a começar pelo nome, mas também nas condutas. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. Esse termo, síndrome dos ovários policísticos, ele, digamos que faz a gente pensar que nós estamos falando de ovário, basicamente, e que nós estamos falando de cisto nos ovários. Mas essa síndrome pode ocorrer sem ter cistos nos ovários. Então, tem muito profissional de saúde que, ao desconfiar dessa síndrome, pede um ultrassom transvaginal e, se vier sem cisto, ele acaba não tratando a paciente de forma adequada. Então, existe uma falha anatômica nesse nome, porque a gente pode ter alterações ovarianas sem ter cistos. Então, é uma falha. Segunda coisa, ela reduz essa síndrome a praticamente uma síndrome relacionada ao sistema reprodutor, né? Sendo o ovário o mais importante disso. E ela acaba causando esse estigma sociocultural, né, que traz muito sofrimento para essas pacientes. Então, como era antes, era uma síndrome ou uma doença ginecológica isolada, síndrome dos ovários policísticos, e agora a gente começa a perceber que, na verdade, ela é, quer dizer, a gente vai nomear o que a gente já percebia há muito tempo, que é uma doença multissistêmica. Ela está relacionada a condições neuroendócrinas, então a hormônios produzidos na região do sistema nervoso central, passando aí pelo pâncreas, resistência insulínica e chegando na questão ginecológica, que é o ovário. Então a gente vê que não adianta tratar só o ovário, por exemplo, com anticoncepcional, para uma síndrome que tem uma afecção neuroendócrina, uma afecção pancreática, uma afecção metabólica e também ovariana. E este era um dos erros principais que a grande maioria das pessoas recebia única e exclusivamente o que? Anticoncepcional. Disfunção ovulatória, irregularidade menstrual, infertilidade, que é a incapacidade de ter filhos, crescimentos de pelos em locais que não era para crescer, ou de padrão mais masculino, perda de cabelo, espinha, estes fazem parte dos dados clínicos, porém está muito mais relacionada à ponta do iceberg, porque embaixo do que o nome nos mencionava, a gente vai ter aquela síndrome neuroendócrina com resistência insulínica sendo uma das bases dessa doença e isso aumentando o risco cardiovascular. Então, este problema já é antigo, né? Desde antigamente, ali 2012, o pessoal já exigia uma mudança dessa nomenclatura por achar que a nomenclatura estava errada e atrapalhando mais do que ajudando. Vários esforços foram feitos, mas tinha uma falta de liderança global até que neste período aqui de 2023 a 2026, a gente teve a união de grandes partes da sociedade, médicos, etc., e a gente chegou nesse novo ponto. Então, isso foi em escala global, né? Foram feitos aí esses questionários. Existiu uma metodologia coordenada por esses institutos e esses grupos de pesquisas e esses científicos,
e a gente chegou no nome final que eu vou comentar aqui com vocês. Então, quais foram as bases para essa mudança de nome, essa mudança tanto de nomenclatura como de atitude em relação à doença? Primeira coisa, precisão científica. Então, esse nome e as atitudes a partir de então têm que estar relacionadas a um rigor científico e a um rigor científico amplo da doença, para não causar nenhum tipo de estigma e para a gente fazer uma implementação com o tempo para que isso seja comum a todos os profissionais de saúde e com isso melhore tanto clareza, comunicação e tratamento. Então esse é o novo nome, como eu já mencionei para vocês, síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Continua com o ovário, mas a gente sabe que tem alterações metabólicas principalmente relacionadas à resistência insulínica e poliendócrina, que não está relacionado a apenas um hormônio. Então, poliendócrina está relacionado a várias vias neuroendócrinas, sejam ela no cérebro, seja ela na hipófise, seja ela no ovário, né? Metabólica, porque a gente está muito relacionado à resistência insulínica. Resistência insulínica é um fator causador de doença cardiovascular. Manifestação é no ovário, né? Então, muitas das alterações estão relacionadas às alterações ovarianas, sejam ela irregularidade menstrual, baixa de fertilidade, produção androgênica, né? E síndrome que conecta todos esses pontos, certo? Então, aqui, ó, paradigma antigo, fisiopatológico. Antigamente, o nome mencionava que estava relacionado ao ovário, hoje a gente vê que é multissistêmica. Precisão científica, estava relacionada a cistos patológicos, muitas vezes inexistentes, hoje a gente sabe que é endócrina e metabólica. Impacto na paciente, que gerava um certo estigma e focava única e exclusivamente na infertilidade, ou mais significativamente na infertilidade. Hoje aqui a gente vê que ela é integral e empodera o paciente a ter várias ações. E impacto principalmente em políticas de saúde, que eram fragmentadas, subfinanciadas, e hoje a gente vai ter uma coerência entre todas essas alterações e todas as ações que os médicos têm e o sistema de saúde tem que ter em relação a essas pacientes. Agora, uma coisa é terem criado o nome, outra coisa é implementar, e existe aí uma fase, que a gente está nessa fase 1 aqui, de disseminação desse novo nome, para ser colocado em nível global, depois ter a fase de integração para todas as sociedades médicas, que depois vai para os sistemas de saúde, a gente institucionalizar isso na forma de pesquisa e depois virar uma coisa global. Todo este caminho aqui que eu mencionei para vocês vai ser até 2028, onde a gente pretende ter essa integração completa. Então, resumindo, essa precisão parece só ter uma mudança de nome, mas como eu mostrei para vocês, vai mudar o nome, vai mudar a forma de disseminação entre as sociedades médicas, médicos, sistemas de saúde. Isso vai gerar mais conhecimento, vai gerar mais financiamento para pesquisa e ação, e o ideal é que essas pacientes sejam melhor avaliadas, sejam com coerência científica, diagnóstico e tratamento adequado para o paciente ter uma melhor qualidade de vida. Então, este vídeo era isso, é só para trazer aí de forma mais global o porquê da modificação e para alentar essas pacientes que a partir de então até 2028 a gente vai ter um trabalho intenso para que melhore o cuidado, primeiro o conhecimento, depois o cuidado dessas pacientes, tá bom? Se isso fez algum sentido para você, curta. Se você acha que pode fazer sentido para alguém, encaminhe para essas pacientes aí, mulheres de uma forma geral, profissionais de saúde, principalmente aquelas que já têm esse diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, para ela entender um pouco mais o que acontece com ela. Tá bom? Até a próxima!